Ok, continuando, vamos falar então agora sobre o backup, ainda no módulo de armazenamento. Vamos clicar aqui em armazenamento, backup. Nós podemos acessá-lo por aqui, ou no nosso caso, aqui pela barra de favoritos. Um clique nela. Ok, o backup dentro do Kubix ele tem uma lógica bastante simples, né? Responde-se 3 perguntas: o que eu vou copiar, para onde eu vou copiar e quando eu vou copiar. Só isso. E o backup ele pode ser feito de 2 formas. Ele pode ser feito a comando ou manualmente, o backup só é feito quando eu mandar, ou ele pode ser feito de uma forma agendada automática, né? Então, nesse caso, quando eu quero fazer um backup que rode só quando eu quiser, por exemplo, estou desenvolvendo um sistema. Então, cada alteração que eu faço, eu atualizo o backup manualmente. Eu clico nessa pequena engrenagem aqui ao lado de cada regra. Olhando aqui para o nosso backup diário, eu tenho o que? Backup diário, para onde ele está copiando, que é a pasta de backup, quais são os diretórios que eu quero copiar e a frequência que essa cópia é feita, ou seja, diariamente, 18 horas. Vamos olhar como é que a regra é montada. Vou pegar o backup diário aqui, por exemplo. Então, o primeiro passo eu defino o nome da regra e uma descrição opcional. Depois disso, eu vou dizer quais são os diretórios ou as pastas que eu quero copiar. Quando eu clico numa pasta, por exemplo, em cima do MNT, vocês podem ver que ele entra na pasta. Aqui eu volto. Quando eu clico no checkbox aqui, ele seleciona essas pastas para serem copiadas no backup. Só isso, né? Aqui ao lado são as pastas que já existiam nessa regra, né? Caso eu queira remover alguma, é só clicar nesse X e ela sai. Ok? Prossiga. Selecionar o destino, para onde eu quero que a minha cópia vá. Nesse caso já está no backup. Eu posso escolher uma outra pasta caso eu queira alterar o destino da minha regra de backup. Quando eu acabei, eu clico em montar aqui. Então ele monta aquela regra naquela pasta. Depois disso, nós vamos aqui para o agendamento. Vai ser um backup não programado? Então eu clico aqui. Ah não, vai ser um backup diário, todo dia, 18 horas. Não, vai ser um backup semanal, toda segunda, terça, quarta, a hora que eu quero. Então vamos manter aqui diariamente, 18 horas. Ok? Gravar dados. Pronto, a regra já foi criada, alterada. Vocês podem perceber que agora aquela pasta que eu tirei não está mais aqui. É só isso. Agora vamos observar como nós recuperamos uma informação do backup. Vocês podem reparar que ao lado de cada regra eu tenho a engrenagemzinha que manda executar essa regra manualmente. Eu tenho esse cubo que é o Time Cube, que é o que me permite navegar no backup. Então digamos que eu estou dentro agora do meu backup diário. Essas são as pastas que ele está copiando, né? Vamos entrar numa delas. Arquivos, projetos, Kubix, projeto Cube. Então aqui é a pasta como ela estava no dia 5 de novembro às 18 horas, que foi o último backup que foi feito aqui. Como é que eu navego no tempo? Tem várias formas. Eu posso ir clicando em voltar. Vocês podem reparar que a data aqui em cima, 4 de novembro, 2 de novembro, que é o dia que o backup foi feito. Vocês podem reparar também a existência de números 2 aqui. Por quê? O backup no dia 2 de novembro teve um que foi feito às 13 horas e 6 minutos e um outro que foi feito às 18 horas. Outra coisa que é interessante é que se eu passar o mouse nessa bolinha laranja e arrastar, eu vou voltar no tempo até o primeiro backup que eu tenho. Vocês podem ver lá dia 5 de abril, ó. E quando eu largo, eu volto para a pasta no dia que eu escolhi. Então é muito fácil navegar no tempo e encontrar os arquivos que eu tinha naquela pasta, como eles estavam naquele determinado momento no tempo. Então agora eu vou fazer um pequeno exercício. Nós voltamos aqui para o dia 5 de novembro, que foi o último dia do backup. Então eu vou pegar, por exemplo, dia 1º de novembro.
Se eu clicar, por exemplo, no arquivo diário.doc, clicar no arquivo, ele vai abrir para mim o arquivo. Ó. Você quer abrir? Quero. Então ele carregou o arquivo como ele estava para mim no dia 1º de novembro, como vocês podem ver aqui. Vamos fechar. Vamos dizer que eu vou voltar até o dia 3 de outubro, digamos. Repara que está mudando a data aqui. 3 de outubro. Larguei. Vocês conseguiram reparar que a pasta mudou de aparência? Então, se eu clicar em cima do mesmo arquivo diário.doc do dia 3, ele tem que abrir para mim como esse arquivo estava no dia 3 de outubro. Vocês podem reparar que ele não chega ao dia 1º de novembro, porque o último registro tinha sido no dia 29. Então eu busquei o arquivo da maneira que ele estava naquele dia. Então se eu clicar, por exemplo, no diário.doc, como está aqui, e eu clicar no checkbox, eu marco esse arquivo para ser restaurado. Não, tá, eu quero recuperar esse arquivo aqui como ele era no dia 3 de outubro. E eu clico aqui, restaurar o item selecionado. Cliquei, ele fala, atenção, o arquivo que você está tentando restaurar já existe lá. Você quer manter o arquivo existente? Você pode ver que ele está aqui. Ó. Eu clico sim, quero manter o arquivo que já existe. E clico em restaurar. Pronto. O sistema já restaurou o arquivo diário.doc do dia 3 de outubro para o destino que ele tinha quando foi feito o backup. Vamos olhar se isso aconteceu. Então agora eu venho na pasta que eu quero. Vocês podem reparar que o arquivo diário.doc, que está aqui, bem aqui no mouse, ele é o arquivo como ele estava no dia 1º de novembro, que foi o último registro que foi feito no diário. E vocês podem reparar que ele criou esse arquivo aqui, ó, backup 3/10/2016 1800 diário.doc, que é, claro, o arquivo como ele estava no dia 3 de outubro. Na verdade ele tinha registros até o dia, se eu não me engano, 29 de setembro, isso mesmo. Então, com isso nós verificamos que eu consigo restaurar qualquer arquivo ou pasta que eu quiser. Eu posso fazer esse mesmo procedimento com diretórios, usando o TimeCube presente no CubeAdmin, né, que faz parte de todas as versões do Cubix. Então dessa forma eu não vou ter aquele problema que já aconteceu comigo em outras redes que eu administrava, do usuário chegar correndo com o arquivo tinha sido perdido ou gravado por cima, e ele tinha feito isso há um mês atrás. Então, como o backup era diariamente, já tinha sido sobrescrito. Nesse caso, não. O backup ele é mantido e os seus arquivos eles vão estar sempre como eles estavam naquela data. Com uma coisa interessante, a maneira que o backup é feito, ele não vai repetir o seu arquivo um monte de vezes para encher o seu HD de dados inúteis. Não. Ele só copia para o próximo timestamp, para o próximo momento no tempo, aqueles arquivos que foram alterados. Então, se eu tiver um arquivo aqui que não foi alterado, na verdade ele é um link para o arquivo válido que está um pouco mais atrás no tempo. Dessa forma eu economizo muito espaço e eu mantenho a nossa capacidade de resgatar um arquivo como ele era num determinado momento no tempo. Esse é o TimeCube, que completa o módulo de backup do CubeAdmin, como eu disse, presente em todas as versões do Cubix.